Oi, eu sou a Mariana Kupfer, mãe e apresentadora do Amar, meu programa no YouTube, que conta histórias e traz informações valiosas sobre maternidade, saúde e bem-estar. Eu falo sobre maternidade há mais de 10 anos e agora me tornei parceira de Materna, a plataforma de Universa no UOL, que acompanha e aconselha gestantes e mães com muito tato e informação. Você pode ver os vídeos de Amar mais Materna toda segunda-feira no YouTube de Universa. Se quiser uma companhia durante a sua gestação, entra no link que aparece aqui na tela. Clicando na primeira matéria, você já encontra um box para se inscrever na newsletter de Materna. É só colocar sua semana de gestação e o e-mail para começar a receber conteúdos feitos com carinho para você. Hoje vamos falar sobre sono infantil, esse tema que afeta a rotina de toda a família e é fundamental para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças. E para isso, recebo um convidado muito especial, o Dr. Paulo Teles. Vamos falar sobre os principais cuidados com o sono na infância e entender por que noites bem dormidas são essenciais para o crescimento saudável. Também vamos conversar sobre as interferências que medicamentos podem causar nesse processo tão importante e como é possível cuidar da saúde das crianças com responsabilidade e consciência. Vamos lá? Paulo Teles, obrigada por estar aqui hoje, contando uma curiosidade para quem está assistindo a gente no YouTube e na TV. O Paulo foi o pediatra de plantão quando a minha filha nasceu em São Paulo, há 15 anos atrás, então ele estava na sala de parto da Vicky. Que honra voltar aqui vê-la, foi muito legal, foi muito bacana. Obrigada. Para a gente começar, queria falar que todo mundo coloca muito temor sobre a privação de sono no puerpério. Então eu queria saber se é sempre terrível mesmo e como que as recém-mães que estão assistindo a gente podem se preparar. Quando você descobre que você está grávida, qual a primeira coisa que as pessoas falam? Aproveita para dormir, que depois você não vai dormir. Eu acho que é um assunto super importante, Mari, porque realmente é difícil a rotina inicial das mães, né? Então você ter que amamentar a cada 3 horas, você ter um sono todo fragmentado é super difícil. Mas acho muito importante a gente trazer essa conversa até antes do parto, né, para você criar uma rede de apoio para essa mãe, para que ela consiga descansar. Então eu costumo brincar que peito só tem um, mas o colo, colocar para dormir, fazer arrotar, esse grupo, isso ajuda demais. Agora é importante preparar a mãe para uma rotina mais difícil e com um sono mais picado. O bebê acorda, quando dorme muito bem, gente, ele acorda a cada 3 horas. Então é difícil para quem dormia 8, 9 horas como rotina, passar a acordar de 3 em 3 horas, ficar 1 hora amamentando, dormir 2 horas, né? Então não é fácil. Acho que a gente tem que preparar a mãe para isso, mas dizer que é uma fase passageira e que com o crescimento do bebê, com o amadurecimento do cérebro da criança, isso vai melhorar. Eu lembro de um conselho muito bom que eu recebi, que é assim, quando o bebê dorme, você dorme também. Excelente conselho. Nossa, e eu segui a risca. A Vitória dormia, eu tentava, nem sempre eu conseguia, porque a cabeça fica, né, a gente tá com muitas mudanças hormonais, mas sobrevivi, tô aqui. Perfeito. O que você diria que é um sono saudável na infância, né? Se você pudesse dizer se existe uma quantidade de horas ideal para cada faixa etária. Acho que a gente tem que falar em qualidade e quantidade. Então, qualidade do sono, que é um sono num ambiente tranquilo, com uma temperatura adequada. Então, criar toda uma rotina, uma higiene de sono para a criança conseguir dormir e ter um sono de qualidade. E a gente está falando, inclusive, algumas vezes de doenças. Uma criança que tem um aumento de adenoide, tem apneia, ela tem um sono com uma qualidade pior. Isso é muito ruim quando a gente fala do desenvolvimento neurológico dela. E o tempo de sono, Maria, aí depende da idade. Então, cada criança tem uma necessidade. Um bebezinho, quando nasce, pode precisar de 20 horas de sono na primeira semana. Ele só acorda para mamar e volta a dormir. E aí, com o crescimento, isso vai mudando. Então, hoje, a Vicky, o que a gente imagina é que ela durma 9 a 10 horas. Esse é um período bom para uma adolescente na idade dela. Então, nessa fase inicial, em torno de 16 a 20 horas de sono nos primeiros 30 dias. Depois, a gente imagina que o bebê vai dormir ao longo do primeiro ano em torno de 14 a 15 horas. Você vê que é bastante. Isso eu estou incluindo o sono noturno e as sonecas. Então, a gente soma tudo isso junto.
E aí até uns 5 anos em torno de 10 a 12 horas e depois 8 a 10 na idade do adolescente. Então é tempo e qualidade. Tá, eu acho que tempo sim, mas eu diria que qualidade. Agora mais velha eu durmo menos, mas eu tenho uma boa qualidade, mesmo na menopausa eu tenho uma boa qualidade de sono, né? Falando nessa qualidade, Paulo, a gente sabe que o sono é essencial para o crescimento físico e mental dessas crianças, né? O que pode acontecer quando esse sono é frequentemente interrompido ou ele não é reparador? O sono é super importante. Eu te diria que talvez seja o momento mais importante quando a gente vai falar de desenvolvimento do cérebro da criança. Então, tudo que ela aprende durante o dia, então todas as atividades, as brincadeiras, como você falou, a parte cognitiva, todo o aprendizado da criança, ela vai registrar, ela vai deixar isso mais concreto durante o sono. Então, eu preciso de um sono de qualidade para ter o melhor desenvolvimento cognitivo, então do aprendizado, tudo que ela aprendeu durante o dia, a gente faz mais sinapses, a gente faz conexão desse cérebro para funcionar melhor. Então, você melhora a cognição, você melhora a parte emocional. Uma criança que dorme bem tem a parte emocional melhor, então ela tem menos ansiedade, menos estresse, ela acorda mais bem-humorada, então tudo isso vai ajudar bastante. Você tem alguns estudos falando até de imunidade, uma criança que dorme melhor tem uma melhor imunidade, e a parte hormonal, como você falou, de hormônios que ajudam na parte da defesa, mas também até no crescimento. Então é muito importante, um sono todo interrompido, você vai ter todos esses fatores que eu falei prejudicados, então isso é muito ruim para a criança. Então é importante essa conversa para explicar para as mães que estão ouvindo a gente que não é para carregar esse peso. Isso tem solução e a gente tem que ensinar. Parece simples, né? Dormir, né? Mas eu brinco que não basta ter sono para dormir, você precisa aprender a dormir e a criança precisa aprender a dormir. Então quanto mais você prorroga esse processo, mais estresse, mais difícil é. Você deve lembrar disso quando passava da hora da Vicky dormir, quanto ela ficava estressada, chorava, era muito mais difícil depois de conseguir dormir, né? Bom, eu falando aqui desse tema, não sei se isso vai gerar polêmica, mas vale falar aqui no nosso episódio. Mas é para polemizar mesmo. Eu nunca deixei chorar. Assim, claro que ela chorava, como qualquer bebê e tal, mas o tal do método Nana Nenê, deixa chorar no berço, igual você tem um filhotinho de cachorro, deixa latir, dorme na lavanderia, não. Uhum. Eu ninava a Vicky no colo, colocava no berço, quando ela chorava muito eu pegava de volta. Então, essa foi a minha conduta. Você indica alguma conduta de sono para os teus pacientes? Eu indico o acolhimento, acho que essa é a palavra correta. Então, como eu falei, da criança aprender a dormir, são as fases. Imagina que um bebezinho, logo que nasce, não tem ainda o ciclo de sono como o nosso. Então, isso vai começar a acontecer em 3 a 4 semanas, iniciar isso, mas vai estar concreto, vai estar bem estabelecido entre 4 e 6 meses. Então, é difícil que um bebê durma a noite inteira antes desse período. Agora, por que a criança chora? Isso que é importante. Eu falo, por que eu vou deixar ela chorando? Vamos pensar junto aqui. Por que seu filho está chorando? Provavelmente porque nessa situação que a gente está descrevendo, eu brinco no comecinho com as mães. São 3 Fs, para você lembrar, são os Fs do Dr. Paulo. Ou ela está com a fralda suja, ou ela está com frio e calor, ou ela está com fome. Isso nos primeiros 30, 40 dias. Depois disso, o quarto F que eu inventei é a falta de dormir, é sono. Então, o sono entra nesse processo. E é uma questão fisiológica mesmo. Imagina que eu estou exausto, estou começando a ter sono, e aí eu não durmo. Por que motivo? Porque eu não sei dormir, que é o que a gente estava falando agora. Você precisa ensinar o seu filho a dormir. E aí ele vai passando do ponto e o corpo dele entende o quê? Alguma situação de emergência, não pode dormir. Se ele não dormiu quando ele tinha a possibilidade, o corpo entende que é um estresse. Imagina a gente lá na época das cavernas, eu estou deitadinho na minha caverna, começo a escutar um barulho, eu ligo o estresse. Qual é o hormônio do estresse? A adrenalina. Dá para dormir com a adrenalina? Não. Não dá. E aí a criança entra nesse ciclo de estar exausta, mas não dorme. E aí começa a produzir adrenalina. E aí briga com o sono. Briga com o sono e entra nesse ciclo que ela chora. E aí o que a gente faz? Qualquer coisa, qualquer negócio para fazer essa criança dormir. Balança, chacoalha, e aí você começa a ter as associações de sono que são tão difíceis. Então, por que seu filho está chorando? Porque ele estava exausto. Eu vou deixar ele chorar? Não, eu vou acolher, vou tentar fazer ele dormir e vou recomeçar o processo no dia seguinte de forma adequada. Então não é para deixar chorar de forma nenhuma. Qual é o benefício de deixar a criança chorar? Nenhum. Então o que eu quero que as mães estão ouvindo entendam? Não é para deixar chorando. Nenhum método desses eu acho que são interessantes. A criança não chora porque ela está fazendo birra, que ela está fazendo manhã, a criança chora porque ela não conseguiu dormir, ela está exausta. Então, eu acho que o mais importante é acolhimento e tentar, entendendo a fase de cada criança da idade, as condições em relação a conseguir adormecer, mas a autonomia de sono é a palavra que eu acho que é mais importante para as mães terem. Eu preciso ensinar o meu filho a entender que o espaço dele no berço é um espaço seguro, tranquilo, e que sempre que ele tiver qualquer dificuldade,
vai ter alguém acolhendo e abraçando ele. Ele vai ficar tranquilo no berço e vai dormir com mais facilidade. Quais você diria que são os sinais mais comuns que a criança não está descansando bem à noite? Quando a criança dorme bem, ela acorda bem humorada. Então, acho que o primeiro deles é acordar seu filho e ele ter dificuldade em levantar. Então, estou pensando já na época da escola, por exemplo, aquela criança que você chama e demora, que enrola, que chora, que reclama. Então, o despertar, no geral, quando ela dorme bem, ela desperta sozinha. Então, ela consegue acordar sem você chamar. Não ter irritabilidade, então aquela coisa de ficar o tempo inteiro irritado, isso que a gente falou, vai entrando num ciclo e começa a ter sono. Desatenção, hiperatividade. Hoje em dia a gente tem muito diagnóstico de hiperatividade, muitas vezes a criança está só precisando ajustar a rotina, dormir melhor. Então acho que esses são sinais que a criança pode apresentar, então, que mostrariam que ela está dormindo menos do que precisa. Quais são os fatores que você diria que interferem mais no sono infantil hoje em dia? Celular. Acho que esse é o pior de todas as telas, né? Então tem bastante estudo mostrando o quanto o uso da tela atrapalha o sono da criança. Então, a hora que eu fico ligado naquela tela azul, eu vou diminuindo a produção de melatonina. E aí a melatonina é o hormônio que faz você começar o gatilho, estimular o sono. Então, a hora que eu começo a diminuir, que começa a escurecer, eu vou deixando tudo mais tranquilo, porque o meu corpo vai entender que é hora de dormir. Eu vou começar a estimular o hormônio, que é o hormônio que começa no escuro, que é a melatonina. A hora que eu ligo uma tela, o que eu mando de mensagem para o meu cérebro? Que está na hora de ficar acordado, não está na hora de dormir, está de dia ainda. Então é muito importante, 2 horas antes do sono, se for possível, desligar as telas. Eu estou falando de celular, que é pior que fica aqui, mas televisão, tablets, o ideal é a gente tentar desligar e já começar a baixar. Acho que esse é um primeiro. Um segundo fator é a parte de alimentação. Então, açúcar antes de dormir é ruim, isso te estimula mais, né? O sugar high que a gente fala. Chocolate. Bebidas que têm cafeína, a criança não consome muito, mas algumas bebidas podem ter cafeína, alguns tipos de chá, por exemplo, então o ideal é que a gente evite também. Muita atividade, então ficar com exercícios físicos ou muita agitação antes de dormir, isso a gente vê, às vezes a mãe chega tarde. Jogar bola. Exato, então, mas é isso, a mãe chega no final da tarde, a criança já está começando a escurecer, mas a hora que tem o deles junto, aí joga para cima, faz cosquinha, faz aquela coisa super divertida, mas não na hora da rotina de sono. Então, há umas broncas, às vezes, em casa, quando eu chegava e tentava fazer essas atividades perto do sono, porque você atrapalha o sono. Quais você diria que são os impactos reais que um sono fragmentado ou de má qualidade pode trazer para uma criança em fase de aprendizado? Muitos, Mari. Em relação ao desempenho escolar, a gente está falando da parte de uma criança que está na escola, já tem bastante estudo mostrando isso. Então, você tem um pior desempenho escolar, você tem notas abaixo do ideal, porque essa criança não prende atenção como deveria. Então, ela chega cansada da escola, então ela não consegue prestar atenção. Ela muitas vezes até dá algumas apagadinhas de como se fosse uma soneca. Isso atrapalha muito o desempenho escolar. E aí a gente vai ter dessa parte de imunidade que eu falei, atrapalha bastante. Então, o sono fragmentado pode atrapalhar essa parte. Atrapalha o desenvolvimento do cérebro do ponto de vista da cognição, de arquitetura neurológica, atrapalha a parte emocional, maior taxa de estresse, de ansiedade na criança. Então, o sono, eu falo que talvez seja uma das coisas mais importantes. A gente nunca perde a hora para comer, né? A hora que a fome aperta, a gente vai lá então, é difícil ver as mães atrasando o almoço e atrasando o jantar. Mas o sono, muitas vezes, a soneca, vamos fazer tal coisa, vamos sair na hora da soneca. Priorizem o sono, priorizem a soneca durante o dia, priorizem o horário do sono à noite, isso é essencial para o desenvolvimento do cérebro da criança. Obrigada, doutor. Voltamos já. A gente está conversando sobre como o sono é essencial para o crescimento físico e mental das crianças e como esse sono precisa ser de qualidade. Com o Alegra Pediátrico, o alívio da alergia é rápido e, mais importante, sem comprometer o sono nem o desenvolvimento do seu filho. Alegra é o único antialérgico com 0% interferência cerebral, ou seja, age apenas onde precisa, nos sintomas da alergia, e assim seu filho pode ter noites realmente tranquilas, com o descanso que ele precisa para crescer saudável e feliz. E voltamos com o Dr. Paulo Teles. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui? As crianças com alergias respiratórias, quando fazem uso de antialérgico, muitas vezes ficam sonolentas. Por que isso acontece? Esse sono é um efeito esperado do remédio? Não é só respiratória não, Mário. Qualquer alergia que a gente fala, urticária, alergia de pele, de picado, o antialérgico tem um papel super importante. Aí você tem 2 classes, os mais antigos, que é a classe tipo 1, que
a ação, o remédio ele ultrapassa a barreira hematoencefálica, ou seja, ela chega até o cérebro e tem uma ação também como antihistamínico, que é o efeito que é diminuir essa substância. E aí a histamina é uma substância que deixa você mais alerta. Então, a hora que eu vou lá e eu inibo a produção dessa substância, eu vou deixar mais sonolento. Então, eu vou ter mais facilidade em dormir, vou ficar sonolento. Então, os antialérgicos mais antigos, eles têm um efeito muito bom no que a gente quer, mas eles também causam sono, que é um efeito que a gente não deseja, né? Então, é ruim para a criança. Imagina ela ir para a escola sonolenta. Então, isso não é um desejo, não é um efeito, eu diria que é um efeito colateral que a gente não gostaria que acontecesse isso na criança. Qual a importância da gente escolher um antialérgico que não cause interferência cerebral e, consequentemente, esse excesso de sono nas crianças? E você sabe que tem gente que ainda pede isso, infelizmente, para o pediatra, sabe? E a gente estava falando do sono, acho que é importante fazer esse link, né, Mari? Porque muitas vezes a gente quer uma resposta mágica para o sono. Então, meu filho não dorme direito, eu não acerto a rotina, eu não tenho higiene de sono, eu não faço nada certo, mas eu mando mensagem para o pediatra: doutor Paulo, tem que ter um remédio para fazer meu filho dormir. Não dá para dar um antialérgico que o grupo das mães está mandando dar lá, aquele antialérgico? A resposta é exatamente essa que você fez. Claro que não é. A gente tem que arrumar toda a rotina do sono do seu filho. Isso não vai resolver. Hoje ele pode até ficar sonolento, mas não é o que funciona. Então, a gente não quer isso. A criança vai para a escola com sono, a gente não quer. Então, o ideal é a gente usar um antialérgico que não tem esse tipo de efeito colateral, para a criança consiga ir para a escola, prestar atenção, brincar e não ter os efeitos colaterais, né? Vamos fazer. Você falou uma coisa super importante, agora eu vou complementar, né? Muitos pais ainda veem a sonolência como um efeito colateral útil para acalmar os pequenos. Como que isso, na verdade, atrapalha, Paulo? Eu acho que é isso que a gente estava falando há pouco. A criança tem que estar sempre alerta. O que a gente quer que nossos filhos façam durante o dia? Brinquem, se divirtam, prestem atenção na escola, interajam. Quando eu deixo essa criança sonolenta, eu estou atrapalhando todo o processo que é o que a gente quer que ela faça durante o dia, de estímulo, de atenção e de brincadeira. Então, o ideal é escolher sempre uma medicação que não tenha esse tipo de efeito colateral. Mas sempre consultando o seu pediatra sempre. E não se medique sem a prescrição. Não, é muito importante. A gente está falando isso há alguns episódios, da boa relação com o obstetra, boa relação com o pediatra, com o médico da família. Tem que ter confiança. Sem isso, realmente é muito difícil, né? Essa coisa hoje da inteligência artificial, do Google, você pega informações, mas nada substitui o médico humano. Tem muito erro. Você sabe que alguns estudos mostrando que na população pediátrica, quase 30% de erro do chat GPT em termos de... Não sei se é exatamente o chat, talvez eu esteja falando do chat errado, mas assim, em termos de inteligência artificial, em termos de tentar fazer diagnóstico, você pode chegar até 30% de erro em termos de conduta. Então, não consulte sempre um médico. Claro que além do medicamento certo em casos de doenças, o que mais pode ser feito no dia a dia para melhorar o sono das crianças, Paulo? Vamos ficar falando até amanhã, mas pode falar, tudo não, que mas você eu quiser. acho importante a gente falar, de começar primeiro com o conceito de que cada fase é um momento diferente, a gente tem que acolher essa mãe, tentar ensinar essa criança a dormir. Então eu costumo brincar que até o 4º mês em que a criança não tem o ciclo dia e noite, como o ciclo circadiano, essa criança precisa dormir independente de onde for, porque quanto melhor for o sono do dia, melhor vai ser o sono da noite. Esse é um outro erro muito comum que as mães fazem. Então, muitas vezes, nessa etapa inicial, quer deixar a criança acordada durante o dia e aí achando que ela vai dormir melhor à noite. Mas se ela precisa dormir de 18 a 20 horas nessa etapa inicial, ela não dormir direito durante o dia vai deixar ela super irritada que aquele horário, começo da noite, que a criança chora, que é cólica, a gente sabe hoje em dia que tem muita relação com privação de sono. Esse choro é da criança não ter dormido direito. Então, acho que acolher essa mãe, explicar como é que é a rotina de cada fase a partir de 4 meses, dá para a gente fazer autonomia de sono e aí criar os mecanismos. Quais são? Um ambiente tranquilo, começou a escurecer, a gente já diminuiu o ritmo todo da casa, diminuir as luzes, fazer uma higiene de sono, então não ter muita agitação, muito estresse, tentar fazer um banho, acho super importante, até inclusive liberação de alguns hormônios que vão deixar vasodilatação da pele, vão deixar a criança mais relaxada, então isso vai super ajudar. Ter horário de acordar e horário de dormir. Também é muito difícil, você acorda num horário cada dia, você fica com um ciclo diferente de sono, então tentar ter uma rotina de acordar no mesmo horário e dormir no mesmo horário. Acho que essas são dicas simples que podem ajudar na rotina do dia a dia da mãe. E não fazer muita bagunça, principalmente em crianças pequenas. Você deve sentir isso, vinha visita, como é que era a noite no dia que tinha muita visita, que tinha agitação. A criança super se agita também, dorme mal, e aí a noite acaba sendo mais conturbada. Então,
Acho que são dicas simples que podem ajudar no dia a dia para a gente não ficar buscando querer dar melatonina, querer fazer remédios que não funcionam, e o que a gente precisa é esse ajuste todo de rotina, de higiene e de horário para dormir. Falando de um jeito simples, uma criança que dorme bem, aprende e se desenvolve melhor, Paulo? Sem dúvidas. Um sono de qualidade, né? Que ela tenha um sono que não tem interrupção, que não superficializa, que atinge todas as fases que a gente precisa para você ter um desenvolvimento neurológico, cognitivo, não tenho nenhuma dúvida que essa criança aprende melhor. Então a gente precisa, a gente estava falando das dicas, mas tela 2 horas antes, eu já tinha dito isso, eu acho que isso é essencial para a gente falar. Então todo esse processo vai ajudar muito no desenvolvimento. A gente tem visto muito isso em relação à tela, esse atrapalhar o sono, que a criança fica até mais tarde. E eu também tenho o celular, então às vezes você liga para ver uma coisa, e aí quando você vai ver, você já perdeu meia hora, 40 minutos. Para você faz falta, mas para uma criança faz muito mais falta. Então tentem tirar isso do quarto da criança, para elas não terem esse tipo de acesso. Eu acho que isso vai facilitar a atenção, vai facilitar a capacidade de aprendizagem, vai facilitar a capacidade social até de interação. Então você tem uma aprendizagem, a gente fala cognitivo, mas tem o social, tem o emocional. Uma criança que dorme bem consegue ter seu cérebro funcionando da melhor forma possível no dia seguinte para absorver tudo que o mundo tem para trazer para ela. E é muita coisa, né? Se você pudesse dar um conselho para os pais que estão lidando com noites mal dormidas, o que você diria? Eu diria para não tentar seguir livros mágicos, acho que essa é a dica número 1. Cada criança é uma criança, cada família é uma família, acho que a gente precisa de uma conversa individualizada. A quantidade de cursos hoje que existem para fazer a criança dormir, você abre a internet, vocês devem estar vendo, são milhares e milhares. Eu acho que o mais importante é ter uma conversa com um profissional que tenha conhecimento da rotina do seu filho, da rotina da família. Acho que o conselho que eu queria dar para os pais é: não precisa sofrer, a gente não pode ficar abraçado nessa situação que vai passar, que a gente ouve muito isso também, né? Calma que é uma fase, vai passar. Calma que é uma fase. E aí é um filme, A Espera do Milagre, eu falo. Esse é o filme que eu vejo os pais no consultório, estou esperando, porque daí eu fico esperando, quando comer vai melhorar, quando eu parar de amamentar vai melhorar, quando eu começar a fazer tal coisa, eu nunca vou na base do problema, que é a rotina, que são os horários, que é a autonomia de sono. Então acho que a minha dica para os pais que estão com essa situação é: busquem um profissional que consiga orientar vocês de forma adequada, porque dá para dormir sim a noite inteira e é bom para ele, para o bebê, né? É bom para a família. É muito difícil eu não dormir, acordar 5, 6 vezes à noite e acordar de manhã com aquele sorriso no rosto para poder estimular meu filho de forma adequada, para poder me relacionar com ele de forma adequada. Então o sono é importante para a criança, a gente falou muito, mas para a relação mãe-filha, pai-filho é super importante também. Tem algum livro que você costuma indicar para mães e pais que estão vivendo o desafio do sono infantil? Um livro muito legal que chama-se O Cérebro do Bebê. Eu acho que esse é um livro para quem ainda não teve filho, ou para quem vai ter ou tem um bebê pequeno, é super legal, porque eu entendo todo o mecanismo, idade por idade, isso tem muito a ver com sono. Então, acho que essa é uma dica legal de ler, uma leitura simples, acho que é bem bacana, não vou me lembrar o autor, mas O Cérebro do Bebê é bem legal. E nos filmes infantis, tem algum que você acredita que ajuda as crianças a entenderem a importância de dormir bem? Eu acho que talvez o Divertidamente, eu acho que é o mais bonitinho nesse sentido, porque eu vou entender as emoções. E aí, tanto 1 como 2, eu acho que é importante você entender as suas emoções, até para você conseguir relaxar, entender quando você está cansado, quando você não está cansado. Eu acho que isso pode ajudar na rotina do sono. Mas agora, lembre sempre da faixa etária de cada filme para o seu filho, para não assistir filme que tem de terror, que dá susto, porque esse vai ser o pior possível na hora de dormir para as crianças, que eles vão ficar tendo pesadelo e isso atrapalha demais a criança. Paulo, adorei te receber aqui, foi emocionante, né? Muito ter essa legal. Memória afetiva que você estava na sala de parto da Vicky. Foi ótimo. Ali foi o primeiro pediatra a atender ela, me ajudou não ali. Não tinha nenhum cabelo branco, mas tá tudo bem, tá tudo em jovem ordem, né? Também, tá tudo certo, tá eu era tudo muito perfeito. jovem. E primeiro me ajudou com a amamentação, viu minha filhota lá, e graças a Deus ela não teve nenhum problema de saúde, mas feliz de ver você aí voando profissionalmente. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, foi muito bom rever a Vicky, fiquei muito feliz. Que bom. Não deixe de acompanhar esse e outros conteúdos aqui em Universa no UOL. Até o próximo programa. Beijos!
Uau!